pastor Elias Lucas. Cumprimento a todos os irmãos com a paz do Senhor nesta noite. Quero externar a nossa alegria em poder estar juntamente com os irmãos aqui na cidade de Pelotas, na Igreja Aliança de Salvação pela primeira vez. Estivemos já ali em Caxias do Sul e aprova o Senhor estarmos aqui nesta noite. Quero cumprimentar o pastor Josué e juntamente a sua esposa, irmã Débora. Que Deus continue preservando as vossas vidas e abençoando. E também quero parabenizar este lindo coral de jovens pelo 29º congresso. Que Deus continue vos abençoando, né, e sustentando as vossas vidas. E vemos aqui que é possível uma juventude se manter na presença do Senhor. O Salmo 119 diz: como pode o jovem purificar o seu caminho? Há só uma maneira, que é pela palavra do Senhor. E podemos ver aqui jovens alicerçados e mantidos pela palavra do Senhor. Deus continue sustentando as vossas vidas e preservando em sua presença. Também vai aqui a minha saudação e quero cumprimentar a todos os obreiros, pastores, evangelistas, né, que estão aqui à minha direita. Que Deus continue abençoando o vosso ministério. E também, né, externar minha alegria em poder estar juntamente com o cantor Jonatas Almeida. Deus tem usado de uma forma tremenda, impactante para alcançar vidas. O Senhor continue preservando a tua vida e usando da forma como temos visto nesta oportunidade, porque a presença do Espírito Santo do Senhor, ela está em nosso meio. Deus continue abençoando a toda a igreja, todos os irmãos presentes, que se cumpra na vossa vida o que o apóstolo Paulo disse aos Filipenses, capítulo 1, versículo de número 9, ele disse: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vós, ele há de completá-la até a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, quero ser objetivo nesta oportunidade que temos e quero convidar os irmãos já a nós fazermos leitura a um texto da palavra do Senhor, a carta do apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5 e o versículo de número 19. 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e o versículo de número 19 é onde queremos trazer uma palavra de meditação a todos. 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e o versículo de número 19. Todo aquele que encontrou pode dizer amém? Amém. Nós vamos meditar em um dos versículos mais pequeno da carta do apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica, mas porém contendo dentro dele um grande conteúdo para a nossa vida espiritual, que nos diz assim, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19, não apagueis o espírito. Outras traduções diz, não extingais o espírito. Agradeço a sua atenção, pode assentar-se nesta oportunidade. E eu quero, dentro dos minutos que nós temos nesta oportunidade, diante do versículo que nós fizemos leitura, saber a primeira carta do apóstolo Paulo, à igreja que estava na cidade de Tessalônica, o capítulo 5, versículo de número 19, nós encontramos aqui, embora seja um versículo pequeno e não tenhamos feito uma leitura extensa, mas dentro deste versículo de número 19, há um assunto
a ser extraído nesta oportunidade para as nossas vidas nesta noite, porque Deus tem algo para falar conosco. E encontramos aqui um assunto, um tema, e podemos falar nesta noite de uma mensagem temática baseada no tema a importância do Espírito Santo nas nossas vidas. Diga nesta noite, a importância do Espírito Santo em nossas vidas. E vamos ver as atuações do Espírito Santo do Senhor. E já podemos dizer que a presença do Espírito do Senhor, ela está presente em nesta noite. Então, podemos falar com toda a propriedade. Quando nós falamos nesta oportunidade acerca da importância do Espírito Santo do Senhor, nós vemos que o apóstolo Paulo, ele está dirigindo esta carta, a primeira carta à igreja de Tessalônica, que estava na cidade de Tessalônica, e Paulo ele está para encerrar este capítulo de número 5, após ele já descrever uma série de conselhos, de orientações para a igreja de Tessalônica, e ele está encerrando este capítulo de número 5, esta primeira carta, e Paulo ele vai chamar a atenção aos irmãos de algo que eles precisam preservar, de algo que eles precisam manter acesos, que é a presença do Espírito Santo. Não quer dizer que a igreja de Tessalônica não tinha a presença do Espírito Santo, não. Pelo contrário, ela tinha a presença do Espírito Santo, mas ela precisaria manter a presença do Espírito Santo do Senhor. E aqui Paulo ele usa esta expressão ao dizer acerca da presença do Espírito Santo: não apaguem a presença do Espírito Santo. Nós vemos que é do conhecimento dos irmãos que são leitores da Bíblia Sagrada, que a primeira vez que nós encontramos referência dentro da Bíblia Sagrada acerca do Espírito, a Bíblia vai falar em Gênesis capítulo 1, versículo de número 2, que o Espírito do Senhor, ele pairava por cima das águas. É a primeira referência bíblica, mas ao percorrer a Bíblia, nós vamos ver que este Espírito, ele não vai pairar somente por cima das águas, mas agora o Espírito Santo do Senhor, ele vai se apoderar de homens. Bem verdade que nós sabemos que no Velho Testamento ou no Antigo Testamento existe uma exceção que nós vamos ver para a presença do Espírito Santo do Senhor. Não era em todos que o Espírito do Senhor repousava, que o Espírito do Senhor estava, mas existia uma exceção. A Bíblia vai nos falar que o Espírito do Senhor, ele se apoderava de profetas, o Espírito do Senhor se apoderava de reis, o Espírito do Senhor se apoderava de sacerdotes. Nós vamos ver o Espírito do Senhor se apoderando sobre sacerdotes no capítulo de número 34 e versículo de número 9 de Deuteronômio. A Bíblia faz menção que o Espírito do Senhor repousava sobre o sumo sacerdote Josué. A Bíblia também vai nos fazer referência que o Espírito do Senhor se apoderava sobre reis. Em 1 Samuel capítulo 12, versículo de número 13, a Bíblia Sagrada diz que quando Samuel vai ungir a Davi, a Bíblia diz que ele chega contendo consigo
um vaso de azeite, e ali ele vai ungir Samuel. E a Bíblia diz que quando ele derrama o azeite sobre a cabeça de Davi, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apodera de Davi. Nós vemos aqui uma base bíblica, que o Espírito de Deus estava repousando sobre Davi. A Bíblia faz menção que o Espírito do Senhor, ele se apoderava dos profetas, estava sobre os profetas. Nós vemos uma referência em 2 Reis, no capítulo 2, versículo de número 9. Ali nós encontramos quando, após o profeta Eliseu e o profeta Elias atravessarem o Jordão, a Bíblia diz que Elias toca com a capa ao Jordão, nas águas do Jordão, e o Jordão se abre, e ele e Eliseu passam o Jordão em terra seca. Mas ao passar do outro lado, algo que nos chama a atenção é o pedido do profeta Eliseu a Elias. Quando Elias diz a Eliseu: pede-me o que quiseres, pede-me o que quiseres. Veja bem, olha o pedido que Eliseu vai fazer a Elias. Eliseu não vai pedir algo material, Eliseu, ele vai pedir algo espiritual. Eliseu diz a Elias: dai-me do mesmo Espírito que está em ti. Ele não está pedindo bens materiais, ele não está pedindo outra coisa senão a presença, o poder do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Mas deixa eu lhes dizer nesta oportunidade, o pedido de Eliseu foi um pedido espiritual, foi um pedido sábio. Mas porém Elias diz a Eliseu, existem traduções que diz que de Eliseu foi um pedido espiritual, foi um pedido sábio. Mas porém Elias diz a Eliseu, existem traduções que diz que Elias diz a Eliseu: dura coisa pediste, dura coisa pediste. Sabe por quê, meus irmãos, igreja que aqui está nesta oportunidade, jovens aqui presentes nesta noite? Porque todo aquele que decide carregar a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida, ele precisa estar ciente que ao mesmo tempo que ele carregar a presença do Espírito Santo de Deus, ele tem que entender que há um preço a pagar, que existe um preço a pagar. Ninguém carrega a unção sem pagar o preço, ninguém carrega a presença sem pagar um preço. Há um preço para carregar a presença, há um preço para carregar a presença. Talvez você olhe nesta oportunidade ao pastor que está à frente desta obra, talvez você olhe para os músicos, talvez você olhe para os cantores, para os levitas, talvez você está olhando e você está admirando e dizendo: eu quero que Deus me use da mesma forma, eu quero que Deus me use do mesmo jeito. Eu quero te dizer, Deus vai te usar muito mais ainda, Deus vai te encher muito mais ainda, Deus vai te capacitar muito mais ainda. Mas eu quero lhes dizer, seja ciente nesta noite que há um preço a pagar, que há um preço a pagar. Ninguém vê as lágrimas que o pastor derrama, ninguém vê as lágrimas que o levita derrama, ninguém vê o preço que paga, mas ele está pagando o preço.
preço para carregar a unção. Sabe o que é isto? É você pregar que Jesus salva, mas você ter alguém dentro da sua família que você está esperando que o Espírito de Deus entre lá e salve, liberte, tire das drogas, tire do vício. Sabe o que é pagar o preço? É você estar dizendo que Jesus cura, mas você está com alguém familiar enfermo, mas você precisa se manter firme dizendo: Jesus cura, Jesus faz a obra. É você está machucado por dentro, mas você está servindo de bênção. Por quê? Porque você foi chamado, porque você foi escolhido. E deixa eu lhes dizer, chamado não tem escolha. Uma vez que nós recebemos a presença do Espírito Santo do Senhor, não há como nós recuarmos, não há como nós voltarmos para trás. É em lágrimas que nós vamos, é pagando o preço que nós vamos, mas o importante é que Jesus vai fazendo a obra, que Deus vai completando a obra. O que nós precisamos fazer é pagar o preço. Unção traz uma responsabilidade, unção traz a nós carga. Mas eu quero lhes dizer nesta noite, não falo para vos desmotivar não, mas para que você esteja ciente, você foi chamado, você foi escolhido por Deus. O Espírito da glória do Senhor repousa sobre a tua vida. Portanto, você que chegou aqui nesta noite pagando o preço do chamado de Deus na tua vida, você tem a presença do Espírito de Deus. É por isso que você chegou aqui, é por isso que você chegou aqui nesta noite. Oh, aleluia! Há uma presença santa do Espírito Santo de Deus aqui nesta noite. Há uma presença santa do Espírito Santo, e eu quero ter cautela nesta noite para que você entenda que você precisa manter a chama do Espírito Santo do Senhor acesa em sua vida. Nós vimos até aqui que o Espírito Santo do Senhor, ele se apoderava de sacerdotes, que o Espírito do Senhor se apoderava de juízes, se apoderou de Sansão. A Bíblia diz que Sansão, ele continha o Espírito de Deus na sua vida. Veja bem, Sansão com uma queixada de jumento matou mais de 1000, mas a unção não estava na queixada do jumento, o Espírito de Deus estava em sua vida. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Havia uma exceção do Espírito Santo do Senhor, mas deixa eu lhes dizer que o Espírito do Senhor, ele agora, através de uma promessa de Deus, Deus decidiu fazer uma promessa, e eu vejo esta promessa em Joel, no capítulo de número 2, no versículo de número 8. Joel capítulo 2, versículo de número 28. Ele é um divisor de águas, porque Deus vai levantar Joel para profetizar. No capítulo de número 2, versículo de número 28, Joel profetiza da seguinte forma as palavras do Senhor. É uma promessa de Deus, Deus dizendo: e depois disso derramarei o meu Espírito sobre todos os povos, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonho, os vossos jovens terão visão, até
até sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei do meu espírito. Aqui há um divisor de águas. Por quê? Porque agora Deus está fazendo uma promessa. Eu imagino o povo judeu ouvindo estas palavras proferidas por Joel. Mas como assim? De que maneira? Ele está profetizando que o Senhor vai derramar sobre todos o seu espírito. O espírito não é somente para sacerdote, o espírito não é somente para juízes, o espírito não é somente para reis. E agora vem Joel profetizando que o Senhor vai derramar do seu espírito sobre todos os povos. Sabe o que Deus está dizendo aqui? O Espírito do Senhor não faz acepção de pessoas. O Espírito do Senhor não faz acepção de pessoas. Olha aqui, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Até aqui eles se agradaram da profecia. Os nossos filhos vão profetizar, os nossos filhos e as nossas filhas profetizarão. Mas agora, olha o versículo que segue dizendo: os vossos velhos terão sonho, os vossos jovens terão visões. Até aqui a profecia estava vindo direta ao povo judeu. Os nossos filhos, as nossas filhas terão visões, profetizarão da parte do Senhor. Mas o versículo de número 29, ele vem aqui para ir de encontro aos judeus, para ir de frente, porque olha a promessa de Deus: até sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei do meu espírito. O que significa isto, pastor Elias? Parece um versículo comum, normal. Não, deixa eu lhes dizer, o servo e a serva não tinha direito algum. Agora Deus vem dizendo: eu vou derramar do meu espírito sobre as servas, sobre os servos. Mais uma vez Deus está dizendo: eu não faço acepção de pessoas. O meu espírito, aonde estiver alguém que esteja disposto a receber o meu espírito, da minha presença, então ali a minha presença vai habitar, então ali a minha presença vai se apoderar. Eu quero glorificar a Deus nesta noite. Eu quero glorificar a Deus nesta noite, porque estar aqui, eu acho que alguns dos irmãos que aqui estão nesta oportunidade, vocês poderiam estar aqui nesta noite, teriam mais condição do que eu de estar aqui nesta noite, ministrando neste altar. Mas eu quero louvar a Deus, porque Deus não olhou para as minhas dificuldades, não olhou para as minhas debilidades. E quando eu olho nesta oportunidade para esta juventude que aqui está, para a igreja que aqui está, porque a igreja, irmão, nós que estamos aqui nesta noite, muitos não nasceram num berço de ouro, muitos não nasceram em um berço cristão, muitos não têm uma condição financeira grande, mas Deus, quando chamou, Deus, quando escolheu, Ele não olhou para a minha e a tua debilidade. Ele não olhou para a minha e a tua debilidade. Muitos dos que aqui estavam distantes, perdidos, sem orientação. Alguns estavam no vício, alguns estavam no bar. Pastor Elias, não dá para dizer isto, não. É desta forma mesmo, é deste jeito. Muitos estavam perdidos na sarjeta, mas o Espírito
Espírito Santo de Deus foi lá, o Espírito Santo do Senhor foi lá. Ninguém quis ir, ninguém queria ir, ela não, eu não vou, mas o Espírito Santo do Senhor disse: eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. E foi, e me encontrou, e te encontrou, tirou do lamaçal do pecado, tirou dos vícios, tirou da perdição, não olhou para você, para os teus status, Ele te trouxe, te ajuntou do chão, pegou em seus braços, e trazendo em seus braços, chegou até a presença do Pai, e disse: Pai, eu entrego em tuas mãos, faça a tua obra. Só quem foi encontrado pelo Espírito Santo de Deus aqui nesta noite, só quem foi encontrado pelo Espírito Santo de Deus aqui nesta noite, só quem foi encontrado pelo Espírito Santo de Deus, você pode glorificar ao Senhor, você pode dizer muito obrigado, você pode dizer muito obrigado, Espírito Santo, você pode dizer muito obrigado pelo Espírito Santo, pelo privilégio de estar aqui. Oh, aleluia! Ele te arrancou, e agora o que Ele faz? Ele colocou em você, te selou com o Espírito Santo. Eu sinto a presença do Espírito Santo de Deus neste altar. Eu sinto a presença do Espírito Santo de Deus neste altar. Eu sinto a presença do Espírito Santo de Deus neste altar. Aleluia, aleluia. Só quem foi encontrado pelo Espírito Santo do Senhor. É um divisor de águas, é uma promessa de Deus, é o Espírito Santo do Senhor, sem exceção. Eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Nós vemos que Jesus, Ele vai reforçar a promessa do Pai. Ele vai se referir aos discípulos, antecedendo a sua subida aos céus, ou antecedendo o sofrimento, o preço de cruz que Ele precisaria pagar. Os discípulos estavam sabendo, Jesus já estava dizendo aos discípulos: está chegando a hora, está chegando o momento que eu precisarei cumprir o propósito para qual eu vim, que é morrer pela humanidade. E os discípulos, sabendo disso, Jesus vai ver uma preocupação no coração dos discípulos. Nós vamos ver em João capítulo 14, quando Jesus, Ele sabe o que está dentro do coração dos discípulos. Os discípulos, sabendo que Ele haveria de passar pelo sofrimento na cruz, os discípulos estavam com o coração amargurado, com o coração contrito. Então Jesus vai dizer em João capítulo 14 aos discípulos: não se turbe o vosso coração, creia em Deus, creia também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito: subirei ao Pai, mas voltarei a vós para buscar a todos, para que aonde eu esteja, vós também estejais comigo. A promessa de Jesus, a promessa de Jesus: há muitas moradas, há um lugar. A promessa de Jesus é voltar, a promessa de Jesus é retornar. Em João capítulo 14, no versículo de número 1, mas Jesus vai continuar consolando os seus discípulos, que estavam contritos, amargurados em saber que o mestre haveria de passar pelo sofrimento na cruz. Mas Jesus diz em João capítulo 14, no
no versículo de número 16, Jesus reforça a promessa, com conexão ao Pai da promessa de Joel, capítulo de número 2, Jesus diz: eu não vos deixarei só, eu não vos deixarei órfão, mas rogarei ao Pai, o outro, o Espírito Santo Consolador, para estar convosco todos os dias. Eu quero me deter aqui e dizer que o Espírito Santo do Senhor, Ele não está conosco somente nos momentos bons, Ele não está conosco só nos momentos de bonança, nos momentos em que tudo é um mar de rosa, no momento em que as coisas estão favoráveis a nós, não. O Espírito Santo do Senhor está conosco todos os dias. Então aquele que decide ter a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida, ele não anda só, ele não caminha só, ele não passa pela prova só, ele não passa pela angústia só, ele não passa pela tribulação só, ele não passa pelas dificuldades só, mas ele tem a presença do Espírito Santo de Deus. Quando ele entra na prova, o Espírito Santo diz: tu não vai só, mas eu vou entrar contigo, eu vou caminhar contigo, eu vou estar contigo. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, aleluia. Há uma promessa que Jesus reforça, a promessa da vinda do Espírito Santo. É uma promessa. Atos capítulo de número 1, logo após Jesus passou pelo sofrimento da cruz, Jesus pagou o preço de cruz pela humanidade, mas ele fez uma promessa dizendo: ao terceiro dia eu ressuscitarei novamente. Jesus ressuscita. A Bíblia diz que Jesus, neste período em que ele ressuscita, em Atos capítulo de número 1, Jesus vai ficar 40 dias andando no meio do povo. A Bíblia diz, dando provas vivas, reais, que ele tinha verdadeiramente ressuscitado, porque estavam propagando uma notícia dizendo que Jesus não tinha ressuscitado, dizendo que Jesus não estava vivo, dizendo que os discípulos dele tinham ido lá à noite pela madrugada e tinham roubado ou tirado o corpo de Jesus de dentro da sepultura. Então Jesus fica um período de 40 dias dando provas vivas, reais, que ele estava vivo. Mas o que queres dizer com isto, pastor Elias? Dentro de Atos capítulo de número 1, Jesus está conversando com os discípulos, e Jesus conversando com os discípulos é a última conversa da ascensão de Cristo, logo após a ressurreição. Jesus vai dizer aos discípulos e vai reforçar a promessa dizendo: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder, porque recebereis virtude quando descer sobre vós o Espírito Santo da promessa. A igreja recebe a promessa e a igreja espera a promessa. A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos capítulo de número 2 que eles estavam esperando a promessa. Chegado o dia da festa, do dia da festa de Pentecoste, lá estava o povo reunido, e a Bíblia diz que de repente veio do céu, porque deixa eu dizer, irmão, aquilo que Deus faz é de repente. É de repente. Eu sei que alguém está apreensivo aqui nesta noite, mas o que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer neste culto? Tem mais da parte de Deus? Tem, mas é de repente. É de repente. De repente Jesus pode curar nesta noite. De repente Jesus pode batizar nesta noite.
De repente Jesus pode libertar nesta noite. De repente Jesus pode salvar nesta noite. De repente Jesus pode te encher nesta noite. Meu Deus, este lugar está tomado pela glória de Deus. Sabe por que eu estou pregando desta forma, irmão? Porque não é necessário nos transpassarmos de força. Jonatas Almeida deixou nesta noite o ambiente propício para uma porta aberta da palavra de Deus. Oh, aleluia! Oh, de repente veio do céu, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousavam sobre a cabeça de cada um. Pedro olhava para a cabeça dos discípulos, via fogo do céu descendo. Os discípulos olhavam para a cabeça do apóstolo Pedro, não viam outra coisa a não ser fogo do céu descendo, fogo do céu descendo, fogo do céu descendo. Você já viu? Você já sentiu este fogo nesta noite? É o mesmo fogo que está aqui, é o mesmo fogo que está aqui, é o mesmo fogo que está aqui. A promessa foi feita, a promessa foi feita, e eu vejo nesta noite que o fogo não se apagou, o fogo permanece aceso. Este é o fogo, este é o fogo que Moisés, em Êxodo capítulo de número 3, pastoreando o rebanho de seu sogro Jetro, de repente ele vê e contempla uma visão da parte de Deus. Pelo que ele disse: chegarei mais perto para contemplar esta visão. A Bíblia diz que ele estava contemplando uma sarça, mas o mistério era muito grande. Por que, pastor Elias? Porque ele via que havia fogo na sarça, mas a sarça não se consumia. Pelo que a Bíblia diz, que ele chegou mais perto para ver aquele fogo de perto. Irmão, o que atrai o povo é o fogo do Espírito Santo de Deus. O que atrai-nos é o fogo do Senhor. O que nos chama para perto é o fogo do Senhor. Porque você acha que o diabo quer apagar a chama do Espírito Santo de Deus? Por que você acha que o diabo quer que a igreja se cale? Porque hoje, irmão, o que está acontecendo aqui nesta noite, esta liberdade, jovens que aqui estão, que tem a liberdade de levantar a sua mão, que tem a sua liberdade de derramar lágrima, que tem a sua liberdade de se levantar quando está tomado pelo Espírito Santo de Deus. O pregador tem a liberdade de gritar, porque ele está motivado pelo Espírito Santo. E é desta forma, muitas das vezes nós não conseguimos nos controlar, nos deter. É bem verdade que nós precisamos manter a ética, mas quando o Espírito Santo de Deus vem, irmão, não adianta nós tentarmos nos manter. Tudo aquilo que nós queremos fazer direitinho cai por terra, porque o Espírito Santo de Deus toma a regência, porque o Espírito Santo de Deus toma o controle. Mas eu quero lhes dizer, há em muitos lugares que já não tem mais a presença do Espírito Santo de Deus. Há muitos lugares que os crentes entram, e do mesmo jeito que entram, eles ficam. Eles não sentem mais a presença do Espírito Santo de Deus. Existem pessoas, irmãos, em muitos lugares que já não trazem consigo lenço. Por quê? Porque sabe que vão adentrar dentro do templo e vai ser a mesma coisa, vai ser do mesmo jeito, um culto gelado, um culto frio. Por quê? Porque já não há mais liberdade do Espírito Santo do Senhor. O pregador já não pode falar mais alto, porque incomoda os ouvidos. O pregador não pode correr para um lado e para o outro, para o púlpito. O pregador tem que manter-se posicionado ao púlpito, porque senão já se escandaliza. É por isto que eu glorifico a Deus nesta noite,
pela liberdade do Espírito Santo do Senhor, pela liberdade do Espírito Santo do Senhor. E veio uma glória de Deus sobre nós aqui nesta noite. O Espírito Santo do Senhor paira sobre nós aqui nesta noite. E eu quero te dizer, o que você vai sentir aqui e o que você está sentindo já não é emoção da carne. Nós não estamos emocionados aqui, não, nós estamos aqui pela direção do Espírito Santo do Senhor. Há muitas pessoas que não entendem que é necessário a liberdade do Espírito Santo de Deus, que há uma liberdade deste fogo permanecer aceso, porque este fogo foi o mesmo fogo que queimou dentro de Jeremias, quando Jeremias, na sua chamada, na sua vocação ao sacerdócio de profeta, Jeremias disse: Senhor, toda vez que eu abro a minha boca é para falar destruição. Jeremias estava dizendo: toda vez que eu tenho que abrir a minha boca é para profetizar para este povo, porque a palavra de Jeremias era uma palavra dura, era uma palavra pesada, não era uma palavra fácil. Duro era o chamado do profeta Jeremias. Então Jeremias disse: Senhor, todas as vezes que eu abro a minha boca é para anunciar o juízo a esta nação. E ele disse: fui enganado. E ele vai dizer: mas todas as vezes que eu digo, não pronunciarei mais estas palavras, um fogo se acende dentro de mim, um fogo acende dentro de mim. E você vai ver que Jeremias vai continuar dizendo: eu estou tentando controlar este fogo, eu estou tentando detê-lo. Olha aqui, o profeta relutando com a presença de Deus, o profeta relutando com este fogo. Não é muitas das vezes assim que nós chegamos, não é muitas das vezes assim que você chega num culto e por causa da luta, por causa do peso, por causa da responsabilidade que você tem, por causa do chamado que você tem, por causa das provas, por causa das perseguições, por causa das pedradas, e você já sai da tua casa dizendo, porque existe dias, irmão, que o crente está motivado. Existe dia que o crente está que nem o salmista: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ele já sai da sua casa alegre, contente, cantando hino, cantando louvor da harpa cristã, e ele está com a sua fé lá em cima. Mas tem dias que ele já, desde o seu lar, ele diz: hoje eu vou, mas eu vou ficar sentado no meu canto, quietinho, né, irmão? Cantor Jonas Almeida: não quero oportunidade, não quero que ninguém me vê, eu vou ficar quieto. Mas de repente, já da primeira oração que é feita, o Espírito Santo de Deus já começa a soprar algo dentro dele. De repente é cantado os louvores da harpa cristã e o Espírito Santo de Deus começa a soprar. Ele chegou dentro do templo e o fogo está se apagando, o fogo está se apagando, mas de repente o culto está em andamento, e de repente o Espírito Santo de Deus começa a soprar. O Espírito, ele não entra, ele não arromba coração não, mas o Espírito Santo de Deus começa a soprar, começa a soprar, e de repente o crente já está se vendo tomado pela glória de Deus. E aquele que não queria dar glória a Deus, ele é o primeiro a dar glória a Deus, ele é o primeiro a levantar a mão, ele é o primeiro a exaltar, ele é o primeiro a glorificar, ele é o primeiro a testemunhar, ele é o primeiro a cultuar ao Senhor.
é o fogo do Espírito Santo de Deus, é o fogo do Espírito Santo de Deus. Jeremias disse: eu estou tentando controlar este fogo, e ele vai dizer: já não consigo mais, já não consigo mais, já não consigo mais. Ei, não retenha a presença do Espírito Santo de Deus, não assegure a presença do Espírito de Deus. Se você sentir que Ele está te tocando, glorifique. Se você sentir que Ele está te tocando, exalte. Aleluia, há uma presença santa aqui, há uma presença santa, há uma presença santa, há uma presença santa, há uma presença santa. Eu iria falar ainda sobre as atuações do Espírito Santo nesta noite, mas eu vou me deter aqui. Eu quero ficar sobre manter o fogo do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz em Levítico: o fogo arderá continuamente sobre o altar, e a chama não se apagará. Quem tem fogo aí? 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 Eu olho nesta noite para os obreiros que estão à minha direita, e vejo aqui pastor Josué, juventude que aqui está. Olhamos nesta noite para estes homens com experiência, para estes homens que os anos se passaram e estão aqui nesta noite. Eu estava sentado ali nesta oportunidade e estava vendo ao decorrer dos louvores, ao andamento do culto, na minha direita aqui, ó, os obreiros levantando as mãos, os obreiros louvando ao Senhor, derramando lágrima diante da presença do Senhor. Os anos se passaram, mas o fogo do altar não se apagou. O fogo do altar não se apagou. O fogo do altar não se apagou. E deixa eu dizer uma coisa para esta juventude que aqui está: é nós que Deus quer usar. Há muitas pessoas que dizem que a juventude é o futuro da igreja. A juventude é o presente da igreja. É o agora, é neste momento, é agora que Deus quer nos usar. É agora que Deus quer nos usar. E deixa eu lhes dizer: nós não precisamos inovar nada, nós não precisamos de inovação. O que é que nós precisamos, pastor Elias? Nós só precisamos é manter o fogo do altar aceso. Deixa eu entrar rapidamente aqui, porque o fogo do altar, ele precisaria, em Levítico, ele precisava se manter aceso. E para manter o fogo do altar aceso, há um preço a se pagar. Fogo, ele só se mantém aceso onde tem lenha. Eu fico pensando, e eu vou falar desta forma e deste jeito para você entender de uma forma clara e objetiva. Aqueles que tinham que ir lá, pegar o machado, pegar a ferramenta, e precisariam sair em busca da lenha para colocar no altar, para a chama permanecer acesa. Parece que eu vejo aqueles homens que eram responsáveis por trazer a lenha, por ir em busca da lenha, para manter o fogo aceso no altar. E lá cortavam a lenha, pegavam a lenha, colocavam e traziam consigo. E chegavam diante do altar e colocavam a lenha no altar. Oh, aleluia. Oh, nós estamos aqui nesta noite, mas alguém colocou lenha no altar para o fogo permanecer aceso. Oh, aleluia. O fogo não vai acender, o fogo já está aceso aqui nesta noite. O fogo já está aceso aqui nesta noite. É por isso que eu e você não podemos de maneira alguma deixar este fogo se apagar. Tem lenha aí? 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 O que é lenha, pastor Elias? É o teu glória a Deus. O que é lenha, pastor Elias? É a tua comunhão diante do Senhor, é a tua oração, é a tua consagração.
Eu estou ciente que do que está acontecendo aqui nesta noite não é por causa de mim, não é por causa da presença de Deus. Vocês oraram, vocês se consagraram ao Senhor. Qual é o resultado? O resultado é fogo aceso, 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 é fogo aceso. Levante a tua mão ao alto. Irmão, tem um jeito, uma maneira de ser. Eu não gosto de manipular nada, porque eu sinto que o Espírito Santo de Deus, a melhor operação é a operação do Espírito Santo de Deus. Ele age de forma espontânea. Mas levante a tua mão ao alto agora. Levante a tua mão ao alto agora. Oh, aleluia. Já que você levantou a tua mão ao alto, eu não sou de fazer isto, mas o Espírito Santo de Deus está aqui. E muitas das vezes nós nos retemos diante da presença do Espírito Santo de Deus, diante do que o Espírito Santo de Deus está fazendo, porque tem que ser direitinho, tem que ser arrumadinho. Mas eu quero dizer nesta noite, já que você que está com a tua mão levantada, dá a mão ao teu irmão que está ao lado agora, e permaneça com a mão erguida agora ao alto. Oh, rabagalabasou, mande canto e mandas. Haverá um sinal de Deus aqui nesta noite. Haverá um sinal de Deus aqui nesta noite. Haverá um sinal de Deus aqui nesta noite. Eu quero dizer algo nesta oportunidade, irmãos. Eu venho de Santa Maria, e há uma cidade perto de Santa Maria chamada São Cepé. Talvez alguns irmãos conhecem aqui. Permaneça com as mãos levantadas. Havia uma tradição aqui no estado do Rio Grande do Sul de anos. Qual era a tradição? A tradição gaúcha. A tradição que todos os anos eles tinham que manter, já de anos, o fogo aceso, a tocha do Rio Grande do Sul. Mas agora neste ano, sabe o que aconteceu? Aonde era a propriedade que eles mantinham há muito tempo, aquela tocha acesa, eles decidiram agora quebrar a tradição. Por quê? Porque eles estavam vendo que havia uma dificuldade muito grande. Eles tinham que correr atrás de lenha, era derrubando árvores, procurando lenha, e já não tinha mais lenha que chegasse. E sabe o que eles fizeram? Depois de anos, então eles decidiram colocar um basta na tradição. Lá em São Cepé já não tem mais a fogueira acesa, a tocha acesa, que era a tradição do estado do Rio Grande do Sul. O que quero dizer com isso, pastor Elias? Numa linguagem simples, mas objetiva para você entender. A igreja é diferente. Passa-se os anos, vence os dias, vence os anos, sai ano, entra ano, mas o fogo não se apaga. 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 Pelo contrário, quanto mais passam os anos, mais a fogueira permanece acesa. Receba, 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 receba algo de Deus agora. Receba, 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 receba algo de Deus agora. Receba algo de Deus. Seja cheio do Espírito Santo de Deus agora. 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 Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Cheio, 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 cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Há uma glória de Deus que paira sobre este santuário aqui nesta noite. Há uma glória de Deus que flui deste altar e vai à nave deste templo e retorna novamente e está sobre nós. Oh, aleluia, 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 aleluia. Seja renovado por Deus agora. Seja renovado por Deus agora. Por causa das lutas, por causa das dificuldades. Há quanto tempo você já não sente mais a presença do Espírito Santo de Deus? Há quanto tempo você já não é mais renovado? Há quanto tempo você já não fala em novas línguas? Há quanto tempo você já não consegue mais sentir a experiência que você tinha com Deus? Mas nesta noite é noite de acender a chama. É noite de acender a chama. É claro que o diabo não quer, é claro que o adversário não quer, mas não dependemos dele para querer ou não querer. Então o importante é que Deus quer. O importante é que Deus quer. Oh meu Deus, que glória, que glória, que glória há neste lugar.
Aleluia. Feche os teus olhos agora. Feche os teus olhos agora. Feche os teus olhos agora. Oh, aleluia. É desse jeito que Deus está agindo. É desse jeito que o Espírito Santo de Deus está agindo. É desta forma. É desta forma. Deixa a lágrima rolar. Deixa a lágrima rolar. Deixa a lágrima rolar. Aonde tem lágrima tem presença do Espírito. Aonde tem lágrima tem presença do Espírito. Nós temos nesta noite aqui neste lugar. Nós temos aqui nesta noite neste lugar algo que muitos não têm. Algo que muitos não podem sentir, não porque Deus não quer, é porque não quer e não deseja. Quando você está levantando a tua mão ao alto nesta noite, não é você. Quando você está derramando a tua lágrima nesta noite, não é emoção, não é você. Provém de um coração sincero, é a presença do Espírito Santo do Senhor dentro da tua vida. Como isso, pastor Elias? Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer aí à igreja de Corinto. Paulo vai dizer que ninguém pode adorar a Deus se não for pelo Espírito. Paulo disse: ninguém pode adorar a Deus se não for pelo Espírito. Sabe por que você está nesta noite glorificando ao Senhor? É porque o Espírito do Senhor repousa dentro de você. Sabe por que você tem total liberdade nesta noite de glorificar, de exaltar a Deus? É porque o Espírito Santo de Deus está dentro de você nesta noite. Oh, aleluia, 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 aleluia. Ele está dentro de você nesta noite. Então você pode glorificar, então você pode adorar a Ele. Então você pode exaltar a Ele nesta oportunidade. Oh, aleluia. Então você pode dizer: Jesus, Tu és bom. Senhor, muito obrigado. Senhor, eu ofereço a minha adoração ao Senhor. Oh, aleluia. Oh, glórias a Deus. Eu quero desafiar aqui nesta noite que a presença do Espírito Santo de Deus está aqui. Nós sabemos que ela está. É notória a presença do Espírito Santo de Deus aqui. Mas eu quero fazer um desafio, porque eu acredito. Quantos acreditam em batismo com o Espírito Santo? Então não estou só nesta noite. Eu quero perguntar nesta noite se tem alguém que não é batizado com o Espírito Santo de Deus. Tem alguém que não é batizado com o Espírito Santo de Deus? Primeiro quero perguntar aqui, no meio desta juventude, tem alguém que não é batizado com o Espírito Santo? Não fique com vergonha, eu estou aqui para te constranger. Levante a tua mão ao alto nesta noite. Aleluia. Temos duas jovens aqui que não são batizadas com o Espírito Santo. E com a liberdade do pastor Josué, posso fazer o convite, pastor Josué? Eu quero chamar nesta noite aqui à frente, começando por estas duas jovens que aqui estão, chamar aqui à frente ao altar agora aqueles que não são batizados com o Espírito Santo e querem nesta noite receber o selo da promessa, que é a presença do Espírito Santo de Deus. Você quer nesta noite? Aqui embaixo, quem não é batizado com o Espírito Santo, levante a mão. Levante a mão. Você quer sair do teu banco e vir aqui à frente? Nós vamos orar por você. Venha, 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 venha. Eu não vou insistir muito, irmãos, nesta oportunidade, porque é para quem quer. A presença do Espírito é para quem quer, é para quem quer.
Já saia do teu banco dizendo: Senhor, é hoje, me batiza com teu Espírito Santo, me batiza. Me batiza com teu Espírito. Irmão, nós estávamos pregando no interior, para fora. Sábado, domingo de manhã e domingo à tarde. No interior, para fora. O Espírito Santo do Senhor batizou no sábado, batizou no domingo.